Olá, turma, muito bom dia. Eu sou o professor Zini Montes de Matemática da Web Bandeira Tribuse. Eu trabalho com todos no 9º ano matutino e também com o 8º ano de matutino. Essa aula destina-se especificamente para os alunos do 8º ano de matutino. Tá? Aqui eu vou apresentar ideias sobre dízima periódica, complementando o assunto anterior que nós estávamos trabalhando sobre números racionais. No decorrer da aula, vocês vão entender melhor essa correlação. Bom, então para a aula de hoje, basicamente, eu vou discutir com vocês o que são dízimas periódicas simples e o que são dízimas periódicas compostas. Também nós vamos discutir a questão da fração geratriz. O que é uma fração geratriz? Tanto da dízima periódica simples quanto da dízima periódica composta. E será finalizada a semana com uma atividade de fixação. Como é uma atividade de fixação, vocês não precisam entregar no Google Sala de Aula. Vocês apenas vão transcrever para o caderno de vocês, transcrever basicamente tudo, tanto a aula quanto a atividade, responder no caderno de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando, deixando nos comentários ou enviando lá no Google Sala de Aula a dúvida de vocês, que eu vou auxiliando vocês. Inclusive, amanhã nós teremos uma videoconferência, né? Pelo horário da manhã, exatamente às 8h30 da manhã. Provavelmente vocês vão assistir o vídeo depois da videoconferência, tá bom? Então vamos lá, turma. Eu começo a aula de hoje falando sobre dízima periódica simples. O que é uma dízima periódica simples? A fim de que vocês entendam o que é uma dízima periódica simples, eu quero que vocês primeiro analisem essa razão aqui. 4 está para 18. Quando eu falo em razão, eu estou falando em divisão também, é a mesma coisa. Tá? Razão, divisão. 4 está para 18 qual é o valor da divisão do número 4 por 18? Eu vou fazer uso de uma calculadora aqui, só para vocês entenderem e vocês consigam visualizar exatamente a mensagem que eu quero passar para vocês. Se eu vou dividir, deixa eu só limpar aqui a tela. Se eu vou dividir o número 4 para 18, o resultado que a gente vai obter vai ser, olha só, 0,22222222222. Tem quantos 2 aqui? Aqui tem infinitos 2, uma quantidade infinita, mas, pessoal, é porque a calculadora ela não consegue colocar uma quantidade infinita de algarismos aqui. Mas se a gente parar para pensar bem, no processo de divisão do número 4 pelo número 18, se vocês forem fazer, vai dar justamente o número 0,2222 com infinitas casas decimais, tá? Sem nunca ter fim esse número. Então, esse número é um número interessante para ser estudado. Por quê? Porque ele tem infinitas casas decimais e tem um número que fica se repetindo. Na verdade, um algarismo que fica se repetindo, que é o algarismo 2. 2, 2, 2, 2, 2. Tá? Então, é basicamente esse tipo de número que nos interessa para a aula de hoje. São os números que possuem infinitas casas decimais e eles possuem uma repetição nessas casas decimais. O número, como vocês podem ver, 0,222 com essas infinitas casas decimais, ele também pode ser representado assim, 0,2 e uma barrinha em cima do 2. O que significa essa barrinha em cima do 2? Significa que esse algarismo que está com a barrinha em cima, ele irá se repetir infinitamente. Então, essa barrinha serve para indicar o período da minha dízima periódica, tá? Então, esse tipo de número, como vocês estão vendo, que possui infinitas casas decimais e tem alguns algarismos que vão se repetindo, nós iremos chamar de dízima periódica. E nesse caso, é uma dízima periódica simples. Ela é simples porque nas casas decimais, ela só tem o período, não tem nada diferente do período, como vocês vão poder ver na dízima periódica composta. Daqui a pouquinho eu mostro a diferença da dízima periódica simples para a dízima periódica composta. Mas, a princípio, eu quero que vocês entendam que a dízima periódica simples é um número decimal com infinitas casas decimais, e nessas casas decimais eu tenho um padrão de repetição, como a gente pode ver no número 0,22222, que também pode ser escrito da forma 0,2 com a barrinha em cima do 2, justamente em cima da parte que vai se repetir.
Essa parte que se repete a gente chama de período, tá? Outro exemplo que eu posso estar citando para vocês é o número 32 sobre 99. Se vocês usarem a calculadora novamente para fazer essa divisão do número 32 pelo número 99, vocês vão obter o número 0,32, 32, 32, 32, 32 e assim vai. Também é outro tipo de número que possui infinitas casas decimais e essas infinitas casas decimais possuem um padrão de repetição, tá? Possui um conjunto de dígitos, de algarismos que vão se repetindo sempre. Então, esse tipo de número é conhecido como dízima periódica. Então, como vocês podem observar aqui, o 0,32, 32, 32 é uma dízima periódica também, tá? Dízima periódica porque ele possui um período, e o período é justamente essa parte que está se repetindo. E quem é que está se repetindo aqui? São justamente os algarismos 3 e 2. Então, esses algarismos 3 e 2, eles formam o período da minha dízima periódica, tá? E eu posso escrever essa dízima periódica da forma 0,32 com a barrinha em cima do 32. A barrinha fica em cima dos dois algarismos, justamente porque são os dois que se repetem de forma infinita. É uma dízima periódica e o período é o termo que se repete indefinidamente, no caso, o 32, como eu já citei para vocês. E também é considerado uma dízima periódica simples, porque no período só tem o termo que está se repetindo. Tá? Se tivesse um número diferente do período na parte decimal, aí nós iríamos chamar de uma dízima periódica composta. Então, esses números agora, é justamente com eles que nós vamos trabalhar. Se vocês observarem, eles também podem ser escritos na forma de uma razão. Por exemplo, 0,222222 não é a mesma coisa de 4 sobre 18? E todo número que pode ser escrito na forma de uma razão não é um número racional? Pois é. Então, essas dízimas periódicas simples, elas são todas números racionais também. Aí aqui eu começo a apresentar para vocês a dízima periódica composta. Tá? O que é uma dízima periódica composta? Primeiro vamos pensar na divisão do número 21 por 90. Quanto é que dá 21 dividido por 90? Eu vou usar novamente a calculadora aqui para apresentar o resultado rapidamente para vocês. Quando eu fizer a divisão de 21 por 90, eu teria o seguinte, 0,23333333. Olha que interessante. Quem é o algarismo que está se repetindo? É o 3. 33333. Então, o 3 é o período. Só que tem um 2 aqui na parte decimal também, só que ele não faz parte do período. E como tem esse 2 que está na parte decimal e não faz parte do período, nós vamos dizer que isso aqui é uma dízima periódica composta. Composta de uma parte não periódica, que é esse algarismo 2, e de uma parte periódica, que são os algarismos 3 que estão se repetindo aqui. Tá bom? Então, sempre que aparecer um algarismo diferente do período, nós iremos dizer que é uma dízima periódica composta. Nesse outro exemplo aqui, eu citei o seguinte número, 12,1454545. Observa que na parte decimal existem infinitos algarismos, né? Possui infinitas casas decimais. E o conjunto de algarismos que está se repetindo aqui são os algarismos 4 e 5. 4, 5, 4, 5, 4, 5 e assim vai. Ou seja, existe um algarismo aqui que está na parte decimal, porém ele não faz parte do período, que é esse algarismo 1. Ele está na parte decimal, mas ele não faz parte do período, ou seja, ele está à direita da vírgula, porém não faz parte do período, porque ele não se repete. Então, isso aqui seria um outro exemplo de uma dízima periódica composta, porque ela é composta de uma parte não periódica e também de uma parte periódica, que são os termos que estão se repetindo. Então, a gente diz o seguinte, nela o período é 45 e o algarismo 1, que ocupa a casa dos décimos, não se repete, portanto, não pertence ao período. Nesse caso, a dízima periódica é chamada de composta.
Tá? Deu para entender a diferença entre dízima periódica simples e dízima periódica composta? É bem simples. E aqui eu falo para vocês sobre a questão da geratriz de uma dízima periódica. Todas as dízimas periódicas, todos os números que possuem infinitas casas decimais e possuem um período, eles podem ser escritos na forma fracionária, ou seja, na forma de uma fração ou na forma de uma divisão. Ou seja, toda dízima periódica, tá, pode ser escrito na forma de fração, logo é um número racional. Todos os números que têm infinitas casas decimais e têm um período é um número racional, porque eu posso colocar na forma de fração. E é isso que a gente vai ver agora. Então, olha só a explicação que eu dei para vocês, o procedimento de como colocar uma dízima periódica na forma de fração. A fração geratriz de uma dízima periódica simples é obtida da seguinte forma. Observa que essa ideia aqui é somente para dízima periódica simples, porque para dízima periódica composta a gente tem uma outra linha de raciocínio que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Primeiro, o numerador. Quem é o numerador? O numerador corresponde ao período da dízima periódica simples. Então, no numerador, só coloca o período, identifica o período e coloca lá. O denominador será colocado 9 para cada algarismo do período da dízima periódica simples. Professor, eu não entendi nada. Eu imagino que vocês não entenderam assim o seu falando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, nesses exemplos, como é que ficaria essa situação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é rascunho da minha aula anterior. No caso, a gente tem uma dízima periódica simples, que no caso é o número 0,535353. E o que está acontecendo aqui, pessoal? 0,5353. Professor, como é que você sabe que é uma dízima periódica simples? É bem simples de perceber isso. É só olhar as casas decimais do número. Olha só, as infinitas casas decimais é formado por dois algarismos que estão se repetindo. No caso, 53, 53, 53. Então, esse número ele também poderia ser escrito da seguinte forma: 0,53 com a barrinha em cima do 53, porque é o 53 que está se repetindo. Então, eu posso dizer para vocês que o período é justamente esses dois algarismos 5 e 3. Tá? Em conjunto, eles formam o período da minha dízima periódica. Esse número, como ele pode ser escrito na forma de fração, primeiro eu preciso achar o numerador dele. Como lá no texto dizia, o numerador é justamente o período. Tá? Então, eu vou colocar aqui no numerador o 5, 3. E o denominador? O denominador é tantos 9 quanto tenho de algarismo no período. Ou seja, para cada algarismo no período eu vou colocar um 9. Então, esse número aqui, ó, por exemplo, ele tem um algarismo. Ó, cada elemento desse aqui vai ser considerado como um algarismo. Tem aqui o outro algarismo dele também, ó, um algarismo. No caso, ele tem dois algarismos. O número 5, 3, em conjunto, tem dois algarismos. Bom, se ele tem dois algarismos, para cada algarismo desse, eu vou ter que colocar um 9. Então, eu coloco um 9 e um 9. Aonde que vão ficar esses 9, professor? Vai ser justamente aqui no denominador. Então, 9, 9. Então, essa dízima periódica aqui, ela é obtida, tá, por essa razão aqui. Quer ver só? Vamos tirar a prova, vamos usar a calculadora só para verificar. Só para vocês terem certeza, para vocês acreditarem em mim. 53 dividido por 99. Deu o quê? 53, 53, 53, 53, 53 e aí vai. Ah, professor, no final tem 54. Não. É porque a calculadora arredondou. Ela não vai apresentar os infinitos algarismos. Então, no finalzinho aqui, onde ela chegou no limite dela, ela teve que fazer um processo de arredondamento. É por isso que ela colocou 54, mas continuaria 53, 53, 53, tá bom? Bom, então esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos verificar mais um exemplo lá para a gente praticar bastante. Bom, eu vou pegar agora esse segundo exemplo aqui, que é o 0,324. Eu vou ler dessa forma para ficar mais fácil. Bom, esse número aqui já está na cara que ele já vem me identificando o período. O período é justamente esse termo que vem embaixo da barrinha, que é justamente o termo que vai se repetir, tá?
Se eu sei quem é o período, fica mais fácil ainda para mim fazer minhas coisas. É uma dízima periódica simples, onde o período vai ser 3, 2, 4, tá? Lembrando que esse número aqui, ele é equivalente a 0,324, 324, e assim vai, 324, 324, infinitamente. Essa barrinha aqui em cima dos algarismos significa quem são os períodos. Então, eu posso escrever o seguinte, lembra lá da regra? Se eu quero montar a fração para essa dízima periódica simples, para simples, e só funciona para simples, o numerador vai ser formado por quem? Justamente pelo período. Quem é o período? 3, 2, 4. Então, 3, 2, 4. Professor, e o denominador? Para cada algarismo, nós vamos colocar um 9. Então, para esse algarismo, nós vamos colocar um 9. Para esse algarismo, nós vamos colocar um 9. Para esse algarismo, nós vamos colocar um 9. Então, vai ter 3 números 9 aqui. 9, 9, 9. Então, de novo, vamos verificar quanto é que dá. 324 dividido por 999. Vai dar exatamente 0,324, 324, 324 e assim vai. Exatamente o número que eu queria fazer a tal representação. Anotem aí, pausem o vídeo e anotem o exemplo. E o último exemplo lá da dízima periódica simples que nós tínhamos era esse aqui, 5,14. Professor, isso é diferente. Sim, esse é um pouquinho diferente, só um detalhe. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença nesse exemplo bem aqui. A única diferença é porque ele vem com uma parte inteira. Nos outros que nós estávamos trabalhando, ele não tinha parte inteira. A parte inteira era zero, tinha zero inteiro. Aqui não, aqui ele tem 5 inteiro. É como se fosse mais ou menos isso aqui, 5,14, 14, 14 e assim vai, ao infinito e além, tá? Com infinitas casas decimais, mas o período são os algarismos 1 e 4. Professor, tem uma diferença já que esse número tem uma parte inteira? Basicamente não, por quê? Vocês vão ter que separar isso aqui. Essa parte inteira eu vou ter que desmembrar. Eu vou ter que escrever da seguinte forma. 5 mais 0,14, 14, 14. Olha só, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu só fiz separar a parte inteira. A parte inteira é 5. Quando eu pegar e somar a parte inteira com parte inteira, 5 mais 0 é 5. Aí voltaria para o 5,14, 14, 14. Tá bom? Sempre que vocês pegarem uma dízima periódica com a parte inteira, vocês transformem numa soma, como eu fiz aqui, extraindo a parte inteira. Só para vocês calcularem a dízima periódica desse número e depois somarem o resultado dessa dízima periódica, somarem com a parte inteira. Então vamos trabalhar somente com a dízima periódica. A dízima periódica 0,14, 14, 14, ela possui um período. Quem é o período aqui? O período é o tempo que está se repetindo, no caso, o 14. Então, se o período é 14, o que eu posso fazer aqui? Primeiramente, nesse processo aqui, como eu vou ter que fazer essas continhas desses 5, eu vou repetir ele e vou procurar a geratriz dessa dízima periódica. Então, o numerador da minha dízima periódica, quando eu quero encontrar a geratriz da dízima periódica, é justamente o período da dízima periódica, no caso que o período é 14. O denominador é, para cada algarismo do período, um 9. Então, vocês podem pensar da seguinte forma, 9, 9. Então, seria isso aqui. Então, para mim determinar a geratriz desse número aqui, eu tenho somente agora que somar o número 5 com a fração. Como é que eu somo isso aqui? Eu já mostrei para vocês que o denominador aqui é 1. Vocês deveriam fazer o quê? Tirar o MMC entre 99 e 1, que o MMC entre 99 vai dar 99, tá? 99 dividido por 1. Esse novo denominador, deixa eu melhorar essa escrita aqui para vocês. Deixa eu botar aqui do lado.
vocês iriam tirar o MMC entre 1 e 99, que vai dar 99. Esse novo denominador de vocês vai dividir o denominador antigo. E o resultado multiplica pelo numerador. 99 dividido por 1 dá 99. 99 vezes 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 9, 45. Com 4, 49. 45, 45 com 4. Perfeito. Mais 99 dividido por 99. E o resultado multiplica pelo numerador. Soma de frações. Então, vai ser mais 14. Aqui vai ficar o seguinte, ó, finalizando, repete o denominador, soma lá os numeradores. Vai ficar 4 mais 5, 9. 9 mais 1, 10. Vai 1, 5. 509 sobre 99. Essa fração aqui, ou essa razão, ela justamente é a geratriz do número 5,141414. Lembrando que eu tive que fazer essa soma somente porque tinha uma parte inteira diferente de zero, tá bom? Sempre que tiver a parte inteira diferente de zero, vocês vão ter que transformar aqui em uma soma da parte inteira com a parte decimal. Pega a parte decimal, que é uma dízima periódica, transforma na fração geratriz e finalmente soma a fração geratriz com a parte inteira, vocês vão ter o resultado. Vamos só verificar aqui, fazer a prova dos nomes. Eu, na verdade, divido 509 por 99, que vai dar, ó, 5,14141414. Exatamente o número que nós tínhamos, 5,14141414. Então, isso mostra que o processo que está sendo ensinado aqui, basicamente ele funciona e está funcionando muito bem. Eu espero que vocês entendam aqui. Então, turma, agora nós vamos ver como é que se calcula a fração geratriz de dízima periódica composta. É basicamente vocês entenderem essa receita de bolo aqui e vocês vão conseguir sempre determinar a fração geratriz de dízimas e não periódicas, de dízimas periódicas compostas. Primeiro, como é que se obtém o numerador de uma dízima periódica composta? Corresponde à parte não periódica junto da parte periódica. Vocês vão apenas juntar, identificar quem não é o período e quem é o período, colocar lado a lado. Menos a parte não periódica. Depois vocês vão extrair a parte não periódica. Tá? Então é por isso que tem que saber quem é período e quem não é período. Depois, o denominador. Como é que eu vou obter? Para cada algarismo do período, colocaremos um 9, como a gente fez anteriormente. E para cada algarismo da parte não periódica, colocaremos um 0. É só lembrar disso aqui. Tá? Essa é a minha receita de bolo para vocês determinarem a fração geratriz de dízimas periódicas compostas. Tá? Lembrando que aqui são as dízimas periódicas compostas. Vamos lá, vamos ver aqui rapidinho como é que ficaria. Imagina que eu tenha a dízima periódica composta 0,3212121. Tá? Primeiro, quem é o período aqui? E quem é a parte não periódica? Parte não periódica é fácil de identificar. É o número que está nas casas decimais que não tem repetição, no caso aqui é só o 3. Então a parte não periódica é o 3. Quem é a parte periódica? Ou seja, quem é o período? No caso, é o 21, que é o que está se repetindo aqui. O algarismo 2 e 1. Esse número ele pode ser escrito assim, 0,321 com a barrinha em cima do 21, que justamente o 21 representa o período para nós. Bom, na forma de fração como é que eu iria obter isso aqui? Como eu disse anteriormente para vocês, vocês vão fazer o quê? Primeiro, colocar a parte não periódica, no caso 3, seguida da parte periódica. Quem é a parte periódica? 21, então seguida do 21. Menos a parte não periódica. Quem é a parte não periódica? É o 3, então menos 3. Os 9 aqui correspondem à parte do período.
para cada algarismo do período, um 9. No caso aqui, a parte periódica. Ó. Tem um algarismo, então é um 9. Aqui tem outro algarismo, mais um 9. E a parte não periódica? São zeros. Para cada algarismo, um 0. Eu coloco aqui somente um 0, porque só tem um algarismo. Tá? Então, fica 9, 9, 0. Ó, começa sempre a colocar a parte periódica aqui. Então, 9, 9, 0. Tá? Só faz a continha aqui em cima, tá bom? Então, ficaria 321 menos 3, que corresponde a 318 sobre 990. Podemos confirmar na calculadora facilmente. 318 dividido por 990 corresponde a 0,3, 21, 21, 21. E assim vocês vão obtendo as frações geratriz de dízima periódicas compostas de vocês. Voltando aqui aos nossos exemplos, eu vou fazer aqui para vocês exatamente o exemplo 2, tá? Para me encerrar essa videoaula, para não deixar ela muito extensa para vocês. Eu tenho aqui uma outra situação envolvendo uma outra dízima periódica composta, tá? E vocês estão observando que essa dízima periódica é composta pelos valores 0,1, 23, 23, 23 e assim vai. Onde o 23 é o período e o 1 é a parte não periódica. Pelo que eu ensinei vocês, vamos lá, vamos fazer direto agora. Primeiro, como é que a gente vai escrever o numerador? Se vocês lembrarem bem, o numerador ele é formado pela parte não periódica, lembrar, a parte não periódica, seguida do período, ou seja, seguida da parte periódica. Então, 23. Menos a parte não periódica, então menos 1. Tá? Porque o 1 aqui, ó, é a parte não periódica. E o 23, que a gente tem, é justamente o nosso período, tá? A parte periódica. Bom, agora vem para o denominador. Tá? Então, eu preciso tentar identificar com vocês aqui o seguinte, ó. Quem é a parte não periódica? Tá? Só para vocês entenderem bem, a parte não periódica é somente o algarismo 1. E quem é a parte periódica? A parte periódica. A parte periódica, como eu já comentei, é o algarismo 2 e 3. Como para cada algarismo do período eu vou colocar um 9, então aqui vai ter 9 e aqui vai ter 9. Para cada algarismo da parte não periódica vai ter um 0. Então eu vou ter 9, 9, 0. Então vai ficar o seguinte, 9, 9, 0. Então vai dar 122, tá? Sobre 990. Então, 122 dividido por 990 corresponde a 0,23, exatamente o número que nós tínhamos. Tá? Então, turma, é basicamente isso que vocês vão ter que fazer para que vocês consigam achar as frações geratriz das dízimas periódicas de vocês. É bem simples. Eu quero que vocês copiem essa aula no caderno de vocês, que vocês treinem bastante, porque bem no próximo slide tem umas questõezinhas básicas para vocês. Aí essa questão diz, escreva os números racionais na forma decimal. O que é escrever na forma decimal? É escrever aquela representação que eu mostrei ainda há pouco para vocês, tá? De um número com vírgula, basicamente, a gente pode dizer assim. Então, como é que vocês vão fazer isso? Tem que fazer a divisão do 7 pelo 10 aqui no primeiro item, dividir 7 para 10. É óbvio que dá para fazer de cabeça. 7 dividido para 10 equivale a 0,7. 31 dividido para 10 dá quanto? E assim vocês vão fazer as outras. Aqui vocês têm que encontrar as frações, as frações geratrizes das dízimas periódicas, tá? E essa questão 3 é um desafio para vocês aí tentarem fazer. Conselho: escreva na forma de fração a soma, ele que é o resultado da soma aqui, ó.
Obviamente que como tem infinitas casas decimais, eu não consigo somar direto. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Escrevam cada um desses dois números aqui na forma de fração. Tá? Determine a geratriz deles. Aí, quando vocês acharem a geratriz, vocês vão poder somar os dois termos, já que ambos são dízima periódicas. Observa que o primeiro é uma dízima periódica simples e o segundo é uma dízima periódica composta. Tá bom? Então, turma, desejo boa sorte a vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.